pessoal, tudo bem com vocês, meus alunos queridos? Como é que vocês estão? Bom, gente, estamos aqui nos estúdios da Must University, aqui na Flórida, em Deerfield Beach, mais uma vez, para fazer esse bate-papo, essa entrevista. Na verdade, isso é uma aula, né? 50 minutos é uma aula, né, Ricardo? Hoje eu tenho um prazer enorme de estar aqui com uma pessoa incrível. Gabi, obrigada, brigadão, por ter colocado ele na minha vida. E a gente vai conversar um pouco com o Ricardo Cury. Vou deixar ele se apresentar. A gente vai conversar um pouco sobre uma pessoa extremamente sensível, às vezes um pouco, acho que indignada, como eu, né? Buscando cada vez mais luz, mais paz, transformação, desenvolvimento. Na verdade, depois, no final dessa entrevista, dessa aula maravilhosa, a gente vai ver se a Julie passou no teste, se eu sou uma líder do novo mundo. Ricardo, seja bem-vindo, meu querido, aqui nos estúdios da Must University. Obrigado, Julie. Uma honra, uma alegria estar aqui. Foi tudo muito obra do acaso, né? Dessa inteligência universal, misteriosa que nos conectou. Eu acho tão lindo esses encontros que, na verdade, parecem mais reencontros, não é? Reencontros. E isso me faz ter mais vontade de viver e de contribuir com o que eu vim fazer nesse mundo, né? Com o meu propósito. Que lindo, que lindo. Bom, gente, o Ricardo Cury, ele é formado em Relações Internacionais, né? Pela FAAP, lá em São Paulo. Ele tem se especializado, para mim já é especialista, tá? Em meditação, filosofia. Oi, professora Lucelena! Tenho aula de segunda de filosofia, sou outra pessoa depois do início, quando iniciei os estudos da filosofia, né? E também do autoconhecimento. Ricardo foi 11 vezes para a Índia. Olha que delícia, pessoal. Que incrível, né? Ele também faz cursos, retiros. Já visitou e já palestrou para mais de 30 cidades no Brasil, América Latina, Europa. Teve um evento. E aqui também. E o lançamento do livro dele aqui. Depois, pessoal, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá? Todo esse conteúdo vai ficar gravado no canal do YouTube da Must University, no próprio Instagram da Must University, lá no Linktree. As redes sociais do Ricardo, o link do livro, todos os projetos. Então, eu peço para que todos os nossos alunos não só assistam, compartilham, né? Nos ajudem aí a divulgar essa coisa maravilhosa, né? Tanta gente divulgando e compartilhando tanta É verdade. merda. Infelizmente. Né, Alê? Ih, a Alê já falou besteira, vai ter que cortar. A Julie falou merda. Bom, tanta coisa, né? Olha que lindo, a gente vai chegar nesse livro aqui. Esse foi o primeiro livro do Ricardo que eu ganhei. Gente, um devocional diário, coisa mais linda. E aí a gente vai começar esse nosso bate-papo, Ricardo, essa aula. Eu tenho sempre uma pergunta no início e no final, né? Toda relacionada aí à educação. Ricardo, quando você tinha por volta dos 11 anos, de 10, 11, 12 anos, o que você queria ser quando crescer? O que você pensava? Isso tem a ver com esse Ricardo que fez relações internacionais? Muito. Eu queria vir para os Estados Unidos. Olha que engraçado. E eu queria fazer medicina. Eu queria vir para aprender inglês. Eu adorava a língua inglesa. Adorava espanhol também, adorava línguas, mas principalmente o inglês. E eu tinha clareza, falava já com 10, 11, 12 anos para minha mãe, falava, eu vou, quando fizer 15 ou 16 anos, eu vou fazer intercâmbio para jogar tênis. Eu já sabia que eu queria. Quando você começou o tênis? Comecei com 4, 5 anos, Muito né? jovem. Meu avô jogava, meus pais Ok, jogavam, minha de família jogava, de família. Então eu tinha isso, sabe? Eu queria jogar tênis aqui para aprender e fazer high school para ficar fluente no inglês. Eu já fazia os cursos depois da escola à tarde, né? IASIG, Pink Escolas and Blue, de inglês, aquela coisa. Eu fiz CCAA. Eu fiz IASIG e Pink and Blue. Olha só. E aí foi isso. Eu tinha essa vontade de aprender inglês e jogar tênis e talvez fazer medicina. Eu falava que queria ser médico, mas
Eu lembrando agora, eu mais falava do que realmente queria. Acho que era mais um desejo da família, talvez, né? Porque meus tios eram médicos, tinha outro tio também que era. E aí teve algum motivo especial para ali os seus 17, 18 escolher negócios internacionais? Quando eu vim pra cá. Tá. Quando eu vim pra cá, eu fiquei 6 meses, fiz high school, joguei tênis, e aí quando eu voltei, eu falei, não é medicina. Acho que como eu saí do campo ali da família, eu pude ficar comigo mesmo e ver o que eu realmente queria. Então eu voltei, assim, não 100% de certeza que queria relações internacionais, mas sabia que era algo relacionado à história, à geografia. Eu sempre gostei muito da história do Brasil e das Américas, do mundo. Sempre tive essa conexão muito forte com história. Era a minha matéria favorita. Que bacana. Eu falei negócios internacionais, mas já corrigindo, é relações Isso. internacionais. Ricardo, bom, depois de tudo isso, né, dessa parte das suas relações internacionais, que a gente depois chega no finalzinho da nossa entrevista para contar sobre o livro e o projeto que você tem hoje, mas a gente sabe que para você estar aqui hoje, ter chegado até aqui, aconteceram várias coisas e eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa sua trajetória, quando que foi que você descobriu, né, essa sua sensibilidade, vamos chamar assim, e esse amor pelo Brasil para levar esse projeto maravilhoso para todo mundo. Olha, desde criança, eu lembro que quando eu tinha 4, 5 anos de idade, eu ficava, sei lá quanto tempo no espelho, não dá pra mensurar, mas eu ficava olhando assim no espelho, ai, da onde que eu vim? O que eu tô fazendo aqui? Tentando me lembrar, sabe? Parece que eu tinha tido uma amnésia. A sensação era essa. Isso eram várias vezes, assim, ao longo da minha infância. E na infância, essa sensibilidade se expressava através do feminino, né? Da minha energia muito feminina que eu tinha. E eu acabei sendo muito recriminado, sofri muito bullying por isso. Então, é a mesma coisa, né, Ricardo? Hoje, os meninos da nossa geração que são vaidosos ainda recebem o bullying. Você sabia? O meu marido, ele é extremamente italiano, etc., porém extremamente vaidoso. O Luigi também é extremamente vaidoso, de cabelo, de pele, de perfume, de tomar banho. Então, esse lado feminino, como é gozado, né? Do homem, ou até eu, por exemplo, que tem um lado masculino, uma voz, né? Uma coisa meio assim, também sofro um pouco, né? Olha como a gente tem que sempre prestar atenção, perceber. Porém, no seu caso, você diz que isso foi algo que foi florescendo e foi te levando para uma coisa boa, né? Porque ali eu não conseguia estabelecer relações com os meninos. Eu não tinha amizade com menino, era só com menina. Eu já sabia que eu era diferente, que eu era homossexual. Já sabia, assim. Eu não conseguia expressar isso, mas lá no fundo eu sabia que eu era diferente, entende? E aí eu mergulhei na escola, assim, na história, na geografia, e eu tinha a sensação de que eu ia ajudar de alguma forma a humanidade, o mundo, o Brasil. Eu não tinha essa clareza ainda, mas eu tinha essa sensação muito forte, porque eu era apaixonado pela história e principalmente queria entender, eu ficava indignado. Como que os professores não ficavam sensibilizados ao contar uma história que foi tão sofrida? Como normalizavam o sofrimento, a escravidão, a exploração? O descobrimento, né, esse Ricardo? descobrimento. Não existe descobrimento, sabe? A forma como foi contada a história, eu achava tudo meio estranho. Apesar de eu gostar, eu era interessado, mas eu era um questionador ao mesmo tempo, mas eu não falava também. Claro. Eu só ficava ali, né? Tem alguma coisa que não tá certa. E isso me deixava, acho que, com um desejo de contribuir já. De contribuir, não de sabia como. Transformação, de mudança, né, Ricardo? Sim. Eu acho que principalmente de mudança. Eu vejo que não são todas as pessoas, né, que têm esse desejo de mudança, essa inquietação, né? E é muito importante a gente que é pai, a gente que é mãe, que tem alguém para cuidar, pode ser filho, postiço, adotivo, o que for, um companheiro, uma companheira, observar. E se observa que tem esta vontade, ajudar. Porque eu acho que é aí que sai
os grandes projetos, as grandes disrupções, Os grandes líderes. os grandes líderes do nosso Os mundo, grandes Ricardo, visionários. visionários. Porque o que acontece? A educação hoje poderia ajudar a criar, a formar visionários. Só que a educação do jeito que ela é, hoje, né, pelo menos como era, eu estudei, eu acho que não mudou muito assim, tanto assim, era muito formatado para você não questionar. Decorar. Decorar. Decorar e tirar nota na prova. Isso, não fazia você pensar, refletir, contemplar. Talvez por ser a minha natureza de ser questionador, isso acontecia. Mas para outras pessoas que precisavam desenvolver esse lado, eram completamente formatadas e programadas e saíam de lá como mais um. Exatamente. Então a escola não é para formar mais um, é para formar... não é para formar, é para despertar a essência do ser. Exatamente. É para deixar que floresça aquilo que é único no ser. Então isso não está acontecendo, nem no ensino básico, nem no fundamental, nem no médio, nem no superior. Porque, por exemplo, nós aqui, a gente procura fazer um aprendizado, uma jornada diferente, mas aí a gente esbarra nas leis. Né? E olha que bacana, né, Ricardo? A escola, ela deveria... Obviamente que você não vai ter 100% de líderes, visionários, mas a outra parcela, pelo menos, deveria sair da escola como um ser humano um pouco melhor. Isso. Não com bullying, vício e etc. Medo. Medo. Não é que todo mundo tem que ser líder e visionário, não é isso que eu quero dizer. Exato. Mas assim, pelo menos incentivar você a investigar quem eu sou. Acho que esse é o Primeira ponto. coisa. Investigar quem eu sou, o que realmente eu quero. Porque o querer hoje, como eu falei, né, na minha própria experiência, estava muito influenciado pela família. Então a medicina eu percebi que era uma influência da família. Não era o que eu realmente queria. Entende? Então, essa investigação não é algo da noite para o dia. Exato. E que, como não é incentivada na escola, quando você sai é muito difícil, porque o mercado de trabalho exige você ser algo que, mesmo você estando, num propósito, gostando daquilo que você faz, te exige tanta coisa, né? O reconhecimento, o sucesso, a imagem, saúde mental, mas tudo. não te dá isso. Não te dá oportunidade. Não te dá oportunidade. Massacra. Porque ele é totalmente desconectado, o sistema atual, ele é desconectado da natureza. Ele é desconectado do ritmo, eu gosto dessa palavra. Do ritmo da natureza. Do ritmo da natureza. Do nosso ritmo. A gente não está separado da natureza. Nunca. Então, Nunca. Descobrir a si mesmo, você precisa de um tempo. E cada um tem o seu tempo também. Alinhado à natureza, o meu ritmo é diferente do seu. Ricardo, deixa eu aproveitar depois da gente ir para suas viagens para a Índia e depois da Abra, né? Eu queria perguntar uma coisa que você falou sobre o ritmo, né? Porque muitas pessoas ficam procurando o propósito, a missão, etc, né? Eu também, eu confesso que olhando para trás, eu acho que eu agora consigo compreender. E aí você falou do ritmo. Cada um pode... Você acha que cada um pode encontrar o seu propósito? Não é todo mundo que encontra ele desde pequeno ou na metade da vida, né? Sim. O propósito, ele pode ir mudando? Eu sinto que sim, ele vai se revelando, ele vai se desdobrando, ele vai transformando de acordo com os aprendizados que você tem na vida. E eu sinto que o propósito não é apenas aquilo que você faz. Tá. O fazer, ele é um meio para eu evoluir. Então, hoje eu estou aqui como professor, como facilitador, empreendedor, criei uma escola, tal. Então, trabalho com educação. A educação que eu proporciono para as pessoas, ela é um meio para a minha evolução. Eu percebo isso. Exatamente. Então, se de repente, é para eu abrir agora uma rede como eu brinco, né? Quando eu for mais velho, eu queria ter aquelas cabanas assim na praia com alimentação vegana, que eu adoro alimentação vegana, adoro. Delícia. Então, de repente, eu mudo meu negócio e vou aprender sobre alimentação. Entendi. Não deixou de mudar o seu propósito, que era educar
para algo. Agora Mas pela talvez- Abra, mas depois pode ser pela Cabana vegana. Entendi. Imagina que divertido, né? Então, assim, uma mudança. Eu vou aprender outras coisas ali. Então, tudo está a serviço da minha evolução. Então, o que não é o mais importante. É o como? É o como e o porquê. O como e o porquê. Por que eu tô fazendo aquilo? É por diversão, porque eu sinto que vai ser uma aventura? Então vai. É o que faz sentido. Eu quero tenho essa sede de aventura. Então eu vou. Não, é porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ajudar mais pessoas. Então vai. Mas eu também quero me preencher, eu quero ganhar dinheiro para poder viajar mais, eu quero ter uma casa melhor. Então vai. Não tem julgamento. A vida não julga, o universo não julga. Incrível. Mas você tem que ter consciência do seu porquê, mesmo que seja, que se você descubra, é porque eu quero mostrar pro meu pai, pra minha mãe que eu sou bom. Tudo bem. Olha pra isso. Se você não tiver consciente disso, isso vai te fazer um mal lá na frente. Ou se seja... você mente pra você mesmo, se você não tem consciência dos seus porquês, e aí, além de não ter consciência dos seus porquês, o como você faz, quando você não tá consciente do porquê, o como é atropelado. Então, o como vai ser naquela ansiedade, porque eu preciso mostrar resultado, porque eu quero ser visto, eu quero ser reconhecido. Então, esse como vai ser desorganizado, não vai ser amoroso. Ou seja, primeira lição, gente, da aula de hoje, né? Sem mimimi, sem lado nenhum, né? Sem teoria no livro, mas vindo do coração, a primeira lição da alma dos líderes do novo mundo. O teu propósito, não fique preocupado com qual é o seu propósito. E sim, na verdade, como você está fazendo as coisas e por quê. O que é esse como? É o estado de consciência. Aí que eu fui aprender. Isso que eu mais aprendi na Índia. É o seu estado. Porque como você faz é desde a hora que você acorda até você dormir. Agora vamos iniciar, então vamos aproveitar essa deixa e iniciar as suas jornadas na Índia. Porque esse conhecimento foi lá, veio de lá. Você estava falando da consciência. Me conta um pouco, Ricardo. Esse foi Foram quantas vezes? 11. E por que foram 11 vezes? Porque eu fiquei apaixonado pelo conhecimento, pela sabedoria deles. Porque é tão profundo e tão simples ao mesmo tempo que a minha vida transformou de um jeito que aí eu entendi que o como, ele é o mais importante, como eu faço as coisas, como eu vivo o meu dia a dia, porque a vida ela acontece no agora. Ou seja, gente, lição número 2. Como eu tô vivendo agora? Essa é a pergunta. Como eu tô vivendo agora e, olha o que o Ricardo acabou de falar, simples e profundo. Obviamente que tem um custo para ir para a Índia. Tem um custo para ele, tem passaporte, tem custo, tem. É trabalhoso. Trabalhoso, mas não precisa de 600 mil reais, 1 milhão, de 0 a 1 milhão, não precisa. É simples e profundo. Então, aproveita esse momento que você está vendo aqui a nossa aula, a nossa entrevista, o nosso vídeo, para um segundo, para falar o seguinte, ó. Com coisas simples, porém profundas e consciente, a gente vai encontrar o propósito. Porque a vida não se trata sobre acumular, conquistar e obter e guardar e mostrar, né? Hoje os valores estão totalmente invertidos da sociedade. Eu vejo que o ter, o conquistar, é uma consequência natural do meu estado de consciência. Exato. E tem muita gente que conquista sem um estado belo de consciência, elevado de consciência, como eu aprendi com meus professores. Só que o preço que se paga é deterioração da saúde, é deterioração das suas relações. Tem pessoas que passam perna umas das outras, que magoam umas das outras. Acho que a lei da natureza, como a gente estava dizendo, da natureza, fora do ela ritmo. É sábia, tá fora do ritmo, o que vai vem. Então, você começou a dizer para mim, eu pensei aqui agora, né? As pessoas que fazem o mal, elas... Será que elas estão conscientes, Ricardo? Não. Assim, 99% não. Tá inconsciente, Tá inconsciente. né? E mesmo aquelas que dizem que estão conscientes, que sabem o que estão fazendo, porque tem gente que faz o mal de propósito, ela sabe, tá?
ela gosta, ela tem prazer em fazer mal. Meu Isso Deus. existe, isso é estudo. Ana Beatriz Barbosa fala, tem um livro, né, aquela psiquiatra, né, sobre psicopatas. Isso existe, né? Uma questão cérebro, eu não vou entrar nesse assunto, não é minha área. Mas a minha visão, mesmo essas pessoas, mesmo tendo estudo no cérebro que mostra, né, o que acontece, num nível mais profundo, ela não sabe o que está fazendo. Não sabe o que tá Tá entendendo? Porque se ela soubesse a consequência do que isso, como isso vai impactar a vida dela, as leis universais por trás, faria. não Eu acho que faria. não faria. Não faria. Então, tem níveis de ignorância, sabe? Entendi. Assim como tem níveis de sabedoria, De sabedoria tem de ignorância. tem níveis de ignorância, tanto para cima quanto para baixo. Esse universo funciona assim. É dual. E eu acho também, Ricardo, que cabe a nós, que somos seres, e eu me considero um pouco mais elevada, eu venho trabalhando para isso, eu tô aqui para aprender e para me desenvolver, cabe a nós observar, né? Quem são essas pessoas? Não sei se tá no nosso propósito ajudar, ou se não tá no nosso propósito ajudar, se afasta, né, Ricardo? Porque é impressionante. Porque o nosso propósito mesmo é evoluir em consciência. Segundo a sabedoria indiana, né, o propósito é viver, e viver é evoluir em consciência. E a gente evolui em consciência como? Compreendendo os 4 propósitos da vida que eu compartilhei na palestra. Você estava, né? Quando eu compartilhei? A gente compartilhou. Isso. Então, esses 4 propósitos da vida, que na sabedoria indiana é crescer, prosperar em todos os sentidos, né? Inclusive materialmente, em saúde, em relacionamentos, desfrutar desse processo, não apenas procurar prazer. Desfrutar é ter prazer. A gente quer ter prazer, tudo nos dá prazer. Esse copo d'água dá prazer, tudo. Essa conversa, se relacionar, viajar, ir num bom restaurante, uma comida gostosa, enfim, tudo dá prazer. Mas hoje, quando a gente só fica em querer crescer, e hoje esse crescimento, esse prosperar, é somente para si, pensando só no prazer para si. Quando eu estou desconectado, quando eu estou alimentando só o meu pequeno eu perco a possibilidade de expandir a minha visão sobre a vida e também cumprir com os outros 2 propósitos, que é contribuir, que é servir com algo maior que vai além do eu, e fazer isso a partir de um estado iluminado, elevado de consciência. Então, os 4 propósitos eu falo que é como se fossem os 4 alicerces para a sua vida, que nem uma cadeira aqui, tem 4, né, pés. Se tem um bambo, cai. Tá entendendo? Tem que estar equilibrado. E quem tem que estar no centro? Eu sou. Quem eu sou? Eu fazer essa pergunta. Eu tô aqui, eu sou o 5º, né? Eu me vejo no meio, o que tá em cima. O que tá em a consciência. Nossa, que exemplo incrível, gente. Então, assim, é muito claro essa sabedoria. Vamos repetir os 4 pilares, né? Prosperar, desfrutar, contribuir e iluminar. E iluminar, incrível. Então, e a iluminação... gente está no centro disso, Ricardo, consciente. Isso. E aí, quando a gente consegue equilibrar esses 4 pezinhos, a gente consegue ter uma vida mais tranquila. E essa iluminação é liberação da mente que causa sofrimento. Resumindo, né? Porque muitas pessoas têm ideia, o que é iluminar, o que é iluminação, o que é uma coisa muito inalcançável. Então, esse estado vem quando eu estou aqui no centro e observo a minha mente como uma testemunha. E vejo com clareza, iluminada, né? Clareza, luz. O que está me causando sofrimento? E é difícil, né, Ricardo? Você tem que pausar, por isso a meditação. Tá entendendo? Porque, gente, parar para pensar. E um dos grandes motivos, né, do meu aprendizado, da minha transformação, do meu yoga, do meu início, eu sou uma criança no kindergarten, eu falo. No prézinho da meditação, da respiração. Foi porque realmente o meu automático tava... Eu não sei se existia nesse mundo, gente, alguém tão ligada no automático como que eu tava. Eu sei que... Aí eu não consigo, às vezes, entender se estar no automático gerou ansiedade ou se a ansiedade já natural transformou numa vida automática. Então, hoje,
eu posso dizer para você, eu sou extremamente mais feliz, extremamente mais realizada, porém, Ricardo, eu ainda sou ligada um pouquinho. Eu não vou ser hipócrita, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou clara e justa. Eu acho que uns 40% eu ainda sou. Ligada, faço as coisas sem presença, sem consciência. Mas isso é treino. Mas tô lá no meu caminho, tô treinando. Você tá treinando. E porque quantos anos da sua vida você foi treinada para fazer o oposto? 40. Então, 40 assim, e pouco. relaxa, eu tenho sabe? mais 40. Relaxa. 50. Porque 100, vou vir até o 100. É difícil. É difícil você desprogramar. Porque o cérebro ali tá cristalizado, por isso que eu falo. Se você observar os estudos, observe os estudos científicos sobre meditação. Sobre o cérebro, sobre o poder do cérebro, que daí vem meditação. Vai e mudando, respiração. só que é gradual. Os estudos mostram que... Eu sou prova viva disso, tá? Talvez eu não era que nem você, mas eu também não conseguia ficar presente. Não é que eu fui pra Índia e já tava meditando todos os dias, sabe? Foram 4 anos para eu integrar aquele conhecimento. E eu ia todo ano e às vezes 2 vezes por ano, hein? Então foi em 2012 a primeira vez, em 2016 que eu saquei para 2017. Eu falei, nossa, agora o negócio entrou em mim. Parece que o cérebro absorveu e mudou. Demora. Demora. Tá. Isso indo para uma escola especializada, estudando e praticando o ensinamento diariamente com a meditação, né? Porque a meditação sozinha, eu falo assim, não funciona. O ensinamento, o livro, a sabedoria, o conhecimento ali sozinho também não funciona. O que funciona é você ter o conhecimento apropriado, medita naquilo, contempla aquilo, e aquilo se torna a sua realidade à medida que você vai vivendo e você vai percebendo como aquele ensinamento muda a sua vida se você interiorizá-lo. Exatamente. O sucesso, né? Eu gosto sempre de falar que o sucesso da teoria é a prática, né? Sim. E sempre... com a inteligência artificial, EAD, vai sumir os professores, vai sumir os mentores, não vamos ter mais facilitadores? Nunca! Imagina! Jamais! As pessoas precisam de outras. E pode ser qualquer nível. Um professor, um coach, um mentor, o meu, que é a Tati, o meu tem que ser guiado. E eu acredito que vai ter que ser guiado por um bom tempo. Sim. Né? Ricardo, me conta uma coisa. Essa sua experiência lá na Índia, conta pra gente aqui coisas que você passou ali, que foram realmente coisas que você acredita que nunca mais vai viver. Coisas bem positivas. E uma, conta pra nós, pode ser ou engraçada ou até negativa. Né? A gente sabe que o negativo vem pra você perceber o quanto o positivo é bom. Sim. Você se lembra de 2 coisas bem interessantes pra contar aí pra gente, dessas suas 10 idas? Sim. 11. 11, perdão. A Índia é um país de... O mundo todo é um mundo de contrastes, né? Muitos contrastes. E a consciência nasce do contraste, né? Só que a Índia é muito contraste. Assim, absurdo. Porque é tão sujo, tão desorganizado. Eu nunca tive lá e vai ser a próxima viagem. E ao mesmo tempo, quando você chega nesses lugares de poder, né? Esses lugares espirituais, onde está preservado. Porque não é todo lugar, não. Tem muito lugar... lá na Índia, né, que falam que é espiritual, que não sei o quê, Que não é. Que não é. Tá. Era, mas não é mais. Era, não é mais, Então, assim, tem muita coisa corrompida ali, mas os lugares que estão preservados são oásis. Gente, que delícia. E aí, esse oásis que eu fui, nessa escola, me proporcionou estados de conexão espiritual. Nossa, que lindo. Com a graça, sabe? Com a alegria divina, com amor incondicional. Falei, gente, o que colocaram na minha água? Sabe? A sensação era essa. Falei, gente, não tomei nada. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? É o poder, é a energia. Mas
São É o coisas espiritual, inexplicáveis. É o espiritual que é energia. inexplicável. É. Difícil de explicar. Quer dizer, não dá. É uma experiência que é interna, mas que parecia que o meu cérebro estava liberando. Parecia não, ele estava liberando, a energia espiritual estava liberando todos os neurotransmissores Que lindo. possíveis, sabe? Só pra você ter uma noção, tinha uma mulher lá, uma americana, ela ficou 3 dias rindo. Sério. E aí ninguém entendia. Ela tinha ataques de riso e aí algumas pessoas ficavam muito incomodadas com aquilo. Tá. E aí a monja falou assim, deixe ela no processo dela. Ah, respeita. E assim, aí você percebia o poder que aquilo tinha, como afetava de cada um de uma forma. Imagina o poder das pessoas que estavam... Era uma aluna? Hã? Era uma aluna? Era que uma participante. Imagina ali essa situação, o equilíbrio dos outros alunos, dos outros participantes estarem ali trabalhando a cabeça, né? O foco e alguém rindo. É, Você então. imagina? E eles são muito livres. Eles falam assim, aqui é um lugar de... A missão deles da escola é muito profunda. É liberar totalmente e incondicionalmente o ser humano do sofrimento. Que lindo. Como que é o nome, Ricardo, da Oneness universidade? University. Oneness Hoje chama Oneness. Hoje só se chama Oneness, ou Ok. Ekam em sânscrito. University, Ekam. Ekam. E a Oneness é um lugar assim que as pessoas, nos processos, eles permitem a gente ser a gente mesmo. Então, vai saber qual trauma a pessoa teve e nunca pôde rir na vida. Então, ela tem De que rir repente, ela tem que rir 3 dias rindo. Direto. Não sei, não conheço, sabe? Uau. Cada um tem uma história, Eu tenho uma curiosidade. Nessa universidade, tinha sala de aula tradicional? Tinha sala. Vocês tinham sala de aula? Mas enorme, né, Isso. a sala. Aí Mas depois tinha. eu vou entrar no site. Imagina, né? Sim. A minha curiosidade, eu vou entrar no site pra ver. Tinha sala de aula, E aí tinha... os templos de meditação. Conta É um um pouquinho só, como é que era. um templo só, Tá. que eles nem gostam que chame de templo, chama Tá. Casa Mística de Poder, Ok. para não ter esse vínculo religioso, que é o Ekam, que é um lugar maravilhoso, depois você vê lá. Vou ver. E lá aconteciam os principais processos e onde aconteciam as experiências mais profundas de conexão espiritual. Então, foi tudo muito mágico. Tudo que eu vivi lá parecia que eu estava num outro mundo. Eu falei, gente, eu tô na Terra mesmo. Sensação de estar numa cidade espiritual. Que lindo. E- Uma situação assim que foi desagradável ou que foi muito inusitada, alguma coisa que A situação mais estranha foi quando eu tava no norte da Índia, em Delhi, e que eu entrei num lugar que parecia literalmente o inferno, assim. meu Deus. Era uma rua super estreita, não era mais larga do que essa sala, sabe? E essa rua, ela tinha de tudo que você imaginava, assim. E suja, e Suja. escura. Não, mas assim, tudo que você imaginava, assim, pessoas vendendo todos os tipos de coisas, os comerciantes, né, os ambulantes, Tá. mas era um no canto, um fazendo cocô, sabe, suas necessidades Muito na suja. frente de Já todo me mundo. falaram da Índia O outro isso. fazendo xixi, o outro fazendo não sei o quê. Eu falei, gente... E venda, e ve- vendendo, e comendo, e vivendo. E a vaca passando no meio, fazendo cocô na rua. E aí os fios todos embolados. Embramado. Eu falei, gente, onde eu tô? Eu já consegui imaginar. Eu tive aqui, ó. essa sensação de estar num... E eu conhecia o outro lugar da Índia maravilhoso. E aí, de repente, eu tava ali num oposto. Falei, meu Deus, não existe outro inferno. Por isso aqui é o inferno. Tipo, eu tava no céu. E fui sabe? Ai, gente, só rindo. É, só rindo. Eu saí de lá. Quando eu voltei pro táxi, né, que era o tuk-tuk. Um alívio. Eu comecei a agradecer. O propósito era ali ter... Olha só que louco, né? O propósito ali era você ter os opostos. Sim. Aprender através do contraste. Os opostos, porque a gente tem no Brasil os opostos, né? A gente tem nos Estados Unidos os opostos, a gente tem Em na todo lugar. Europa. Em todo lugar. Só que não esse tipo de oposto, hein? Olha que eu já visitei lugares extremamente de pobreza, mas isso aí eu já consegui até imaginar uma ruinha, tá?
toda aquela Cheio de gente. gente fazendo as necessidades, assim, como você falou, a vaca que é sagrada, o fio, comida. Não sei se é cadeia caos. no Brasil, acho que é mais Não, limpo. Nossa, mas o Então. caos, o cheiro, daí era Tudo. cheiro do cocô, daí era cheiro do incenso. Não, era uma coisa, Uma assim, coisa. era tudo ao mesmo tempo. Gente, só pode ser pra você ter, para enxergar realmente. Claro que não é proposital, né, gente? A sociedade ali cresceu dessa forma, mas imagina que legal, ao mesmo tempo que você tem no mesmo país ali esses dois cenários. Que incrível, que experiência. Foi uma experiência que eu nunca vou esquecer. Nunca Ai, Jesus. Ricardo, agora me conta um pouco da Abra. Olha, a Como é Abra... que surgiu a Abra na sua vida? Agora é um pouquinho de Ricardo, bom, é professor, mentor e etc. Mas aí é um pouquinho do empreendedorismo, né? Sim, claro. Empreendedor espiritual. Empreendedor Porque espiritual. tudo veio da intuição. Gente, beijo pra Luana. Negócios com alma. Verdade. Líderes de um novo mundo. Eu falo que eu carrego agora comigo. Vou mudando, tá, gente? O meu slogan, o meu propósito. Porque o Ricardo disse que eu posso. Eu acho que uma liderança saudável, né? Uma neuroliderança saudável. Acho que o empreendedor, ele não precisa. Ele precisa muito de energia. Sim. O empreendedor precisa trabalhar muito o lado espiritual. A gente não está falando de religioso. A gente está falando de espiritual, gente, de energia. Me conta um pouco dessa sua escola. Como eu falei, eu sempre tive essa intuição, essa sensibilidade muito aflorada. Então, quando eu fui para a Índia, aquilo potencializou mais. E nessa primeira ida para a Índia, eu comecei a compreender por que eu fiz relações internacionais. Comecei com 25 anos, ter os primeiros vislumbres. Foi por isso. E o Ricardo fala super bem inglês, né, Ricardo? Sim. Dou cursos de inglês espanhol. também. Isso, Quantos falo. idiomas? 3. Inglês, 3 idiomas. português e espanhol, E né? espanhol. Olha que bacana, gente. E aí teve uma ida específica para a Índia que, antes de ter ido para a Índia, eu fui para a Amazônia pela primeira vez. E olha que interessante, a primeira pessoa que eu conheci na Índia em 2012 foi um deputado estadual do Acre. Uau. Não, foi assim, a primeira coisa que ele me perguntou, ele nem me perguntou meu nome, ele perguntou se eu já tinha tomado ayahuasca. E aí eu falei que sim, tinha uns 2, 3 anos atrás, foi uma experiência maravilhosa, mas eu não sabia muito da história da ayahuasca, como que tinha sido descoberto pelos povos originários da Amazônia. Ainda não tinha mergulhado nesse universo. A gente ficou muito próximo lá na Índia e ele falou assim, quando você sentir vontade de ir para a Amazônia, me liga, me avisa que eu vou te levar para ter uma experiência incrível. Tá bom. Em 2013, eu organizei um festival de autoconhecimento, meditação e espiritualidade no Rio de Janeiro, porque comecei a ter essa conexão com relações internacionais, com a história do Brasil, e eu senti que eu tinha que fazer um trabalho no coração do Brasil, no Rio de Janeiro. E foi incrível, foi no Parque Quinta da Boa Vista. Que ano que foi, Ricardo? Foi em 2013. 2013. A gente teve autorização da prefeitura, sabe? Foi um baita trabalho. Isso seria um podcast só sobre esse festival, de tanta sincronia divina para organizar isso. Mas resumindo, foi ali onde a família real morava, né? Onde pegou fogo depois, né? Aquele museu e tal. E aí, logo depois desse festival, eu falei, tem que ir para a Amazônia, tem que mergulhar na história do Brasil, tem que sentir mais o Brasil. E aí falei com o Luiz, e ele me acolheu, fui lá, conheci a aldeia dos Puianauas, tive uma experiência... Como que é o nome da aldeia? Puianauas. Puianauas. Dormi lá uma noite, foi uma experiência incrível, fiz o ritual deles, vi como que era a vida deles em comunidade, foi uma experiência muito maravilhosa. Depois ele me levou para uma outra aldeia no Rio Croa, que eu ainda não sabia quem que era, né? Ele falou, vocês vão conhecer logo aqui, é a aldeia que tem aqui por perto, mas ele não tinha falado ainda o nome. Agora, voltando para um ano atrás, quando eu organizei meu primeiro festival, o do Rio de Janeiro foi o segundo, o primeiro foi em Bragança Paulista. Eu já comecei a empreender logo que eu voltei da Índia, fazer festivais, retiros e tal. Uma amiga estava organizando junto comigo, e eu estava no computador um dia, e naquela época a tela do computador às vezes tinha de aparecer
um pop-up, né? Isso. Lembra que aparecia sem querer? Emergia uma tela, depois fechava. Exato. E aí deu um pop-up e apareceu uma imagem de uma índia. Uau. Então eu falei, que estranho isso, né? E essa imagem sumiu. E eu falei pra minha amiga. Ela falou, deve ser um sinal, porque vai ter uma semana antes do festival um encontro de lideranças indígenas latino-americano, de abuelos e abuelas. Vamos lá? Eu falei, vamos. Na cidade ao lado de Bragança Paulista, em Pedra Bela. Fomos lá, daí eu olhei para uma índia, eu falei, nossa, parece a índia do meu computador, né? Parece papo de louco. Era a índia do computador. Daí eu fui conversar com ela, convidei ela para participar do festival, para dar uma palestra. Ela falou que não poderia ir, que ela tinha que voltar para casa dela. Morreu a história, morreu ali. No ano que eu fui para a Amazônia, daí nessa última fase da viagem, o barqueiro falou assim, agora a gente vai parar aqui, tem uma aldeia, minha sogra mora ali, ela é uma índia muito sábia e vocês vão conhecê-la. E a gente tinha tomado ayahuasca, a gente estava com a consciência super expandida. Eu entendi por que o James Cameron fez o filme Avatar. Pronto. Com certeza ele foi. Pronto, já descobrimos Não. aonde foi que tudo começou, gente. Foi ali na Amazônia, não tem dúvida nenhuma. Com certeza. Zero. Tendo a experiência na Amazônia real ali, né? Com os índios, eu entendi. Daí eu tava super sensível, entrando ali naquela aldeiazinha. E aí, quando eu entro na casa, uma casinha simples de madeira, eu olho pra ela e falei, peraí. Conheço essa senhora. Falei, você não tava no encontro lá Perto em Pedra de Bela? Bragança Ah, sim, você é o garoto do festival. Gente. O tamanho da Amazônia, Julie. Não. Qual que é a chance disso acontecer? Zero, né? Então, Gente, é demais. 0,0001%. Não tem chance. Milagre ali. Não, é divino. Gente, é divino. Daí eu fiquei, assim, transtornado, né? Falei, gente, o que tá acontecendo? Tenta voltar do Avatar. E não volta, a pessoa não voltava. O que tá acontecendo, né? Parecia que ela era uma avó de outra vida, né? Do jeito que ela me abraçou. E aí ela pegou e me deu uma garrafa de 500 ml, me deu de presente sem eu pedir ayahuasca. Falei, Luiz, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho conhecimento, nunca fiz nenhum curso. Como é que funciona? Eu falei, olha, se ela tá te dando de presente, é porque ela sabe que você pode usar. Foi uma iniciação ali pra mim. Meio que aquela coisa do oráculo do filme Matrix, que ela dá pistas. Ela me deu uma pista, toma. E aí voltei pra casa e resolvi chamar 8 amigos pra fazer uma experiência com aquilo, com aquela medicina sagrada. Eu nunca tinha feito isso. E eu sou meio aventureiro, eu falei, vou fazer. Chamei esses 8 amigos. E aí, nessa experiência, a gente fez um lugar, assim, sagrado, tipo um altar, com a bandeira do Brasil, com várias imagens e tal. E aí, a minha intuição muito forte veio, coloca o hino nacional do Brasil. Ai, que lindo. Daí eu coloquei. Daí eu fui levado a contemplar a bandeira. E aí começou um diálogo entre eu e a espiritualidade, né? Entre, sei lá, outros seres, mentores. Muito forte, assim. Era um diálogo com o plano espiritual. Aí, de repente, eu escutei assim, olha, contempla, o que está faltando aí? O que está faltando no mundo, no Brasil, na humanidade? É amor, isso mesmo. É amor, ordem e progresso. Ai, que lindo, gente. É o que deve ser. E aí, no dia seguinte, eu fui dar um Google. Eu não sabia da história. Daí, quando eu vi que a frase original é amor por princípio de todas as coisas, ordem por base e progresso por fim. Progresso por fim. Falei, por que ninguém me ensinou isso na faculdade de Relações Internacionais? Ou lá na... Ou na escola. Na escola. Olha que coisa linda, Ninguém gente. sabe. E aí, durante a experiência lá da ayahuasca, quando tocou aquela parte do hino, Brasil de amor eterno seja símbolo. O que é ser o símbolo do amor eterno? O que significa isso? A professora Lucilena Galvão tá aí no livro, né? Eu pedi autorização para ela para colocar um trecho de uma palestra que ela fala sobre a visão filosófica do hino nacional. E aí ela fala assim, né? Qual foi a primeira coisa que você decorou quando criança? Exatamente. Foi o hino nacional. O hino nacional. Mas só foi decorado, não foi internalizado. Ninguém contemplou Brasil iluminado ao sol de novo mundo. Não foi interpretado. Não foi contemplado, não foi. Vamos colocar isso para dentro. O que isso significa aqui na nossa consciência? Como eu posso contribuir com o propósito de ser o símbolo do amor eterno? É o recado. Brasil, brasileiros, seja
o símbolo, o exemplo do amor eterno. O que é ser o símbolo do amor eterno? Precisa aprender. Porque o que está sendo falado aí... Não é. Desde o início da nossa história. Não tem amor eterno aí, gente. Não tem. Não tem amor pelo próximo. Não tem respeito pelo próximo. E aí isso me tocou de um jeito. Falei, meu Deus. E aí o trabalho continuou lá. E aí a intuição falou assim, você vai contribuir para levar essa mensagem através de uma escola. Que eu ainda não sabia o nome da escola. Então por isso que eu falo que o propósito ele vai se revelando. Vai através de cursos de educação. Daí, naquela mesma época, um mês depois eu fui para a Índia de novo. E aí eu tive a bênção de participar de um curso lá que foi todo sobre ancestralidade. Gente, que incrível, Ricardo. E aí lá eu comecei a entender. Eles explicavam os problemas que nós temos como sociedade a partir de uma visão espiritual, kármica, ancestral. Eu falei, não... Agora que você falou, agora eu vou ter que estudar. O Brasil... De verdade e compreender o Brasil. Daí foi. Eu viajei o Brasil, viajei por 33 lugares no ano seguinte para entender o Brasil. Começando no dia 22 de abril de 2014, no dia que começou, né? Começou a nossa história como o Brasil, porque a história já existia, né? Mas como o Brasil, né? Lá na aldeia dos Pataxós, em Porto Seguro... E fui viajando todo o Nordeste, Amazônia, Centro-Oeste, seguindo os centros energéticos do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, o Sul, Curitiba, até chegar a Foz do Iguaçu. Que isso dá um outro podcast, fala sobre os centros energéticos do Brasil, que começa a Bahia, né, onde começou o impulso, o primeiro chakra, né, onde começou a humanidade que antes era ligado com a África, onde tem os maiores problemas de sobrevivência no mundo. E no Brasil também é o Nordeste. Então, assim, as coisas não são por acaso. Se você souber fazer a leitura com uma visão espiritual, uma visão macrocósmica, você consegue enxergar coisas que normalmente você não enxerga. Então, essa viagem, esses 6 meses que eu fiquei viajando pelo Brasil, me deu a base. E todo lugar que a gente levava uma bandeira escrito Amor, Ordem e Progresso. Que lindo, e em vários lugares, não em todos, mas em alguns lugares, a gente ia lá e plantava um pau-brasil pedindo perdão pra terra. Porque Brasil, nome de uma árvore, cadê, né? Infelizmente, por... Quase em extinção total, né? Exploração, né? E os brasileiros, eu falo isso no livro. Brasileiro, quem que era brasileiro? O brasileiro eram aqueles que voltavam, os portugueses que voltavam para Portugal e enriqueciam à custa da exploração. Eles eram chamados de brasileiros. E muitos deles faziam falcatruas, faziam coisas erradas, né? Acabavam escravizando, e aí não só os índios, aí depois os negros. E então a origem do nome brasileiro já vem... A origem do nome já é pesada. É aquele que explorava para o Brasil. Já é pesada, exatamente. Gente, você sabe que o Ricardo me contando um pouco, né? Eu tive a oportunidade de começar a ler. Depois eu quero que você fale as pessoas que participaram, Ricardo, do livro. Bom, a gente vai deixar, gente... Olha, eu vou deixar tudo. Eu vou fazer questão de ajudar na edição, né, Alê? Vou fazer questão de ajudar na edição do vídeo para deixar aqui tudo que o Ricardo falou. Não só... sobre o podcast ou a aula da professora Lúcia falando sobre o hino. Porque, Ricardo, eu acho que você, aqui no livro está escrito que você, né, fundou a Abra, Sim. Né, e é escritor. Para mim, você é professor. Para mim, você é um descobridor. Sim, eu sou fundador da Abra porque eu falo que é uma escola. Eu sou professor porque eu fundei uma escola, obviamente, né? Não, mas para mim você é mais que isso. Para mim você é um descobridor de almas brasileiras, né? Através da história do nosso país. Porque, Ricardo, eu acredito que pode jogar fora as apostilas de história. A ideia dessa escola no futuro... Quem sabe a gente não faz uma coisa junto? Te juro, eu tô aqui pensando... Meu Deus do céu, né? A gente tem que tomar cuidado hoje com tudo que a gente fala. Professores de história, geografia, amo todos vocês, não é? Mas, gente, iniciar pela história do teu país e pela história do teu hino. Eu nunca tinha pensado isso, Ricardo. Sim.
Quer dizer, as primeiras. O que eu vou fazer hoje à tarde, gente? Eu vou buscar o hino, vou buscar a interpretação, vou rever o vídeo da professora, vou rever o teu conteúdo. Olha que coisa incrível, gente. É porque tem gente que interpreta o hino tudo errado. Tem gente que tem visão muito negativa, né? Eu não vou falar nomes aqui. Claro. É que eu sou uma pessoa muito realista, mas ao mesmo tempo eu sou otimista. Isso, exato, eu também. Tem realista que é pessimista. Que é pessimista, não, aí não E dá. aí os realistas pessimistas olham pro hino nacional e vê... ouviram do Ipiranga as margens plácidas, um povo... E começa a falar, mas... só tava pensando... No descobrimento, na hora da... Na hora é uma coisa que foi só para poucos, aquele movimento, que não sei o quê, blá, blá, blá. Não, é um país forte. Não, eu quero que você veja a essência da coisa. Não é você olhar para quem cantou o hino, quem criou o hino, aqueles como heróis, como pessoas perfeitas. Não, vamos interpretar com alma. Não com alma, porque com alma, todo mundo gente. tem os dois lados dentro de Claro, si. claro. Ninguém é santo. Não. Tá? E ninguém é totalmente vilão, Exato. sabe? Tem uns que são mais, tem outros que são Que são menos. Boa. A gente tem o lado sombra e luz, todo mundo tem. Eu acho que nesse momento a humanidade está muito desequilibrada para sombra, para escuridão, para Exato. ignorância. Exato. E ela nunca vai deixar de existir. Só que a gente pode, hoje, buscar mais conhecimento, sabedoria. E peraí, as palavras têm poder. O que essas palavras estão tentando me dizer, nos dizer? Se você pegar só Brasil de amor eterno seja símbolo, é o suficiente, o resto você exclui. É que nem eu falo assim, olha, eu não sou religioso, eu sou da espiritualidade, sem vínculo com religião, mas se você é religioso, pega só o ensinamento amar ao próximo como a si mesmo e exclui tudo, tá entendendo? Simples e profundo. Mais uma vez, Ricardo. Simples e profundo, gente. Eu sou prático. Tem que ser prático. Amor, ordem e progresso. E o que significa esse lema, né? Eu quero trazer a visão. Que lindo, eu quero que você explique pra A visão gente. clara, realista, aterrada, que vem de um plano sutil, mas a gente tem que usar as ideias que vêm da intuição de uma forma que eu possa aplicá-las na minha vida. E eu brinco que a gente tem um método oculto na bandeira do Brasil. Hoje esse método está invertido, porque tá faltando o amor e o ordem e progresso. Se você for ver aí, dá um Google você que tá vendo. O progresso tá pra baixo. Exato. Docinho, E a ordem? É inacreditável. E a ordem, progresso, a faixa tá pra baixo. Se você pegar o governo anterior, né, de novo, esse livro não tem vínculo com partido político, não é da direita nem da esquerda, tá? Eu quero deixar bem claro isso. A gente tá vendo tudo com uma visão maior. Então, o governo anterior, o Bolsonaro, e esse governo atual, Lula, os dois, se você observar na comunicação deles, as imagens da bandeira, a faixa tá para cima. Por quê? O marqueteiro de ambos os governos sabem que você não pode colocar progresso para baixo. Progresso não combina. Não combina com para baixo. Tá entendendo? Assim, você tem que ser muito louco para você colocar... Você tem que estar fora, desconectado para você colocar para baixo. Então, a gente precisa de uma mudança no inconsciente coletivo, porque Carl Jung já falava, né? O inconsciente coletivo, ele é muito poderoso. Muito. Então, essa palavra indo para baixo, a gente vai sempre repetindo as mesmas crises, a gente vai sempre dando volta e não sai do mesmo lugar. Então, o amor que vai nos elevar. Porque hoje o que está por trás da ordem e progresso é o medo. É a violência, é a corrupção, é a separação, é o ódio, né? É a divisão. Então, tudo isso precisa ser ressignificado na consciência de um número de pessoas, que eu não sei exato quantas são, mas que deve começar pelos líderes. Por isso que eu chamo líderes do novo mundo. Líderes do novo mundo. E essa nova liderança amorosa tem uma visão inclusiva, tem uma visão conectada com a realidade, que vê a natureza como a sócia majoritária de todo empreendimento. Aí tá os 17 ODS. Exato. Isso já é uma visão de pessoas que estão conectadas, sem falar de espiritualidade, mas estão. Claro. Tá entendendo? Porque o espiritual nada mais é que o invisível, com as leis, com os princípios da vida, que são 7, basicamente. Um deles é o ritmo, outra lei de ação e reação. Tudo que você planta, você vai colher, tem como. E o que a gente está plantando aqui aos últimos 500 e poucos anos?
o que a gente fez com os índios, com os povos originários, né? Com os negros, com a natureza, com as águas, principalmente. Com o próximo. Nossa, é demais, sabe? Então, a gente precisa ressignificar essa história urgentemente, porque senão, como os indianos falam, né? O karma significa em sânscrito ação. Para toda ação, tem essa reação. Então, as reações das nossas próprias ações e dos nossos ancestrais vão continuar enquanto não vier um número de líderes, de pessoas visionárias que falam assim, esse tipo de modelo de progresso basta. Isso está no livro. Então, não se trata sobre socialismo, nem capitalismo, nem comunismo. Isso se trata de consciência sobre o que nós estamos fazendo neste planeta. Exatamente. Isso começou. Para mim, isso é muito claro, né? Você Sim. sabe, Ricardo, que é muito claro, porque eu nasci dentro de uma inquietação do meu pai, de uma oportunidade de empreendedorismo na área educacional, e que eu nunca vi o meu pai defendendo esquerda, direita, partido político, religião, e sim a educação, né? Então, para quê? Para tornar a população com mais nível de consciência, gente, de inteligência, entendeu? Vocês que são nossos alunos e que estão aqui, primeiro que vocês já são pessoas aí elevadas, já acreditam no poder da educação. Então é com a gente que essa transformação tem que começar. Porque o progresso hoje que é vendido... Esse progresso tem que ser... é a nossa geração que tem que iniciar. O progresso é na consciência em primeiro lugar. Exatamente. O progresso hoje, ele é visto de uma forma restrita, material, não é isso? Quando as pessoas escutam progresso, prosperidade... A pessoa pensa em dinheiro. Não adianta. É automático. E o dinheiro, ele é importante. A gente não deve negar a importância desta área da vida, mas ele é um meio, ele não é o fim. Não é o fim. Isso ele é essencial para pagar as contas. Tem uma entrevista aí com um cara incrível, um empreendedor, que ele fala que ele vai contra o que o pessoal da Faria Lima faz. Né? Ele é um crítico, apesar do escritório dele ser na Faria Lima. Eu acho incrível, ele chama João Paulo Pacífico. Então, quando eu fiz a entrevista com ele... Beijo pro pessoal do Banco Pátria Faria Lima. Ele é fundador do Grupo Gaia. E eu gosto muito. Ele é um cara legal pra você fazer podcast. Vamos convidar ele pra vir aqui. Ele tem um trabalho assim fantástico. E ele me trouxe essa visão, né, de como que hoje... o dinheiro, ele é como se fosse o combustível de um carro. Então, o carro não foi feito para ter combustível. O carro vai te levar para um lugar. O propósito do carro eu vou do ponto A para o ponto B. Não é assim? É a locomoção, é te levar e não estar com o tanque cheio. Isso. Por quê? Porque o carro anda com o tanque cheio, com o tanque médio e anda na reserva. Exato. Depende do quanto você vai chegar. E depende do que você precisa. Você precisa de um X. Depende de onde você vai. Depende de onde você vai, qual que é o seu projeto, o seu estilo de vida. Tá entendendo? Então, assim, muito louco. Então, Adorei. Cara, a quantidade é relativa. Então, eu preciso de 1.000, 5, 10, 100 mil, 1 milhão por mês. Sabe? Depende do que você vai fazer. Então, só que hoje tem um apego, uma obsessão pela quantidade que hoje distorce o nível de consciência. Lição número 3, né, Ricardo? Para o pessoal parar um pouquinho e pensar o que é prosperidade para você. Nossa, isso a gente traz muito nesse livro. O que é prosperidade para você em relação a dinheiro, gente, a ganhar dinheiro. Vamos parar de olhar de forma errada e olhar para o outro. O outro precisa de um tanque cheio. Aliás, tem gente que a caminhada é tão longa que precisa de 3, 4 tanques. É verdade. E assim por diante, né? Então, assim, não dá para você se colocar num lugar de comparação. E hoje eu acho que é um dos maiores vícios, talvez a maior contaminação da mente coletiva, por causa do excesso de redes sociais, é a comparação, e aí você se perde. Se você for ver, eu coloco no meu celular, ele me avisa se eu passo de meia hora. Se eu tô mais de meia hora no Instagram, ele fala... Na rede social. Você passou. Então eu presto atenção para não passar mais do que meia hora, porque eu trabalho, então eu tenho que fazer algumas coisas, mas mais do que isso eu evito.
E a maioria das pessoas não ficam só meia hora no celular hoje. Controle. Né? Controle, E aí, a gente tem que controlar. tem que controlar. E aí você fica ali e você sem perceber você está sendo contaminado vendo a vida do outro. E a vida, nossa, como é melhor. E aí você se coloca para baixo. Isso é tudo inconsciente. Você tá se comparando. Exato. E principalmente com a questão do dinheiro. Ah, ela tá viajando e eu tô aqui trabalhando, ao carro, ao não sei o quê. Você, sabe? Ai, é muito contaminado mesmo. Então você tem que tomar um cuidado hoje com a ideia de progresso. Ah, ela tá progredindo, eu tô aqui estagnada ainda. Você faz isso. É uma vozinha que fica ali te cutucando, mas tá falando. Tá ali, e isso vai acabando com essa energia, vai sugando você, vai causando um tipo de estresse, de ansiedade, porque você acredita que você não chegou onde você deveria chegar. Que é aquilo que você enxergou e que você está tomando como verdade. Como verdade para você. Mas não é uma mentira. Exato. E aí, por isso que eu falo que... E é onde a nossa população brasileira está envolvida, né, Ricardo? A gente que sai um pouco fora, pessoal, 12 anos aqui nos Estados Unidos, já trabalhando com educação, né? Devolvendo para o meu país, para a população brasileira, tudo aquilo que eu tive de lindo, né? E tenho o maior orgulho e vou continuar. Porém, a gente que está aqui enxerga um pouco mais de cima. E a gente tem que começar por nós. Sim. A gente tem que começar por nós. Amor, ordem e progresso. Porque a terceira lição do Ricardo. Observa o que é progresso para você. Porque quando tem um estado... O que é o amor? O amor é o estado de consciência. Essa consciência amorosa. Quando eu tô consciente do que eu quero, do que é progresso, prosperidade para mim, eu tenho essa clareza. E eu vou pro mundo de forma organizada. Eu ordeno. Eu tô com a minha mente... Ordem, né? Você tá no ordem. Minha mente, meus pensamentos, minhas emoções, elas estão em ordem. Mas para isso entrar em ordem, você precisa curar relacionamento. Exato. Você precisa perdoar. Você precisa ver o quanto que você é ainda causa de problema para os outros, se você é agressivo, se você tem violência dentro de você. É um trabalho profundo. Né? Se você é impaciente, se você não tem confiança na vida, se você não tem coragem. Aí você vai ter que ver toda a sua sombra. Você vai ter que ver o que não tem de amor aí dentro e liberar, transformar isso para poder se ordenar para prosperar. Progresso. É um método. Gente. É o caminho real. O meu método chama caminho real. Caminho real através do amor, ordem e progresso. Através do que a gente é. O que a gente é? Brasileiro. E eu faço um paralelo, porque caminho real era o nome do ouro que era escoado. Gente. Então, todo lixo, né, das nossas questões históricas, a escravidão, sugava o ouro, os diamantes, né, o caminho real que vinha lá de Diamantina até Paraty, chama caminho real. E hoje nossa moeda chama como? Real. Real? Será que isso é real? Essa forma como foi explorado é real? A forma como a gente usa o dinheiro e tem animais que estão em extinção, isso é real nas cédulas de dinheiro? Então, assim, a gente precisa contemplar de uma forma profunda quais são os valores reais que estão por trás desse progresso. Tá entendendo? Gente, que demais. Bom, na verdade, eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra aula. Outra aula, porque eu quero... Não, na verdade agora, Ricardo, agora eu vou querer saber o seguinte, ó, no nosso próximo podcast, ou eu vou, a gente vai se encontrar, não vai demorar. Eu quero vai realmente... ter o curso. Exatamente, gente, eu quero saber esse método do caminho real, do amor, da ordem e do progresso. Você primeiro descobre esse amor, porque a gente sabe que é através dele que a gente muda o mundo, né? Sim. E aí depois você põe tudo em ordem e aí você prospera. Bom, pessoal, a gente tá chegando aqui já, nem sei, que horas são, Ale? Quanto deu? 1h03. 1h03, depois o Ale vai editar lindamente pra gente. Tá fazendo sentido aí, Ale? Aliás, o Ale fala, Julie, meu Deus do céu, tem gente que pagaria milhões pra estar aqui assistindo essas aulas suas, né, Ale? Bom, gente, hoje a gente conversou com o Ricardo, meu grande amigo Ricardo, meu mais novo, lindo e grande amigo Ricardo. Obrigado. Que apareceu aí na minha vida. Vou deixar tudo que a gente falou aqui no vídeo e vou convidar vocês. Posso falar uma coisa só? Lógico. Nessa semana que a gente vai lançar, eu vou estar lançando aí no mês de abril. Vai no ar no mês de abril? Se não for, a gente põe no mês de abril.
uma jornada online de 7 dias chamado Abra Consciência, Gente, era isso que eu ia falar pra vocês. ao vivo. Eu quero que vocês... Eu deixo o link aí embaixo. Exatamente. Para entender melhor esse trabalho da Abra. Assim, é um trabalho introdutório, acessível, R$97. Super eu barato. estou convidando vocês porque eu vou estar presente. Ótimo. Eu preciso. O que eu falei com o Ricardo, né? Falei, Ricardo, primeiro que ele me presenteou com os 2 livros, né? E aí, como toda boa filha de professores, fui lá seguir o Ricardo, seguir a Abra, escutar um pouco sobre a história dele. Aí eu falei, Ricardo, vamos fazer uma entrevista, vamos conversar um pouco para que os nossos alunos... Eu falo muito de vocês, gente, porque vocês são a minha razão. Sim. Né? A minha comunidade, hoje nós somos 15 mil. E a gente vai aumentar e vai conseguir levar isso para maior número de pessoas. E aí, olha que bacana. Então, eu quero convidar vocês, eu vou estar com o Ricardo agora em abril, uma semana online ao vivo, né, Ricardo? Isso. Online ao Vai vivo. ser do dia 22 a 28 de abril. 22 a 28 de abril. Porque a Abra vai fazer 7 anos. E aí ela começou no dia 22 de abril de 2018. Foi quando a gente fundou a fundou a escola lá no Cristo Redentor com uma meditação. A gente projetou... A gente pode colocar esse vídeo, eu mando pra vocês. Pode. Amor, Ordem e Progresso no peito do Cristo. Foi incrível. Que lindo, gente. Então, é sempre hora de iniciar alguma coisa, né? Nada começa grande, tudo começa pequeno. A gente sabe da historinha da gota no oceano. Eu quero convidar vocês todos, tá? Depois a gente vai colocar no Must Comunica, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês. Aqui na descrição do vídeo a gente coloca todos os links que o Ricardo falou. Eu queria convidar vocês a fazer essa jornada. Ricardo já até falou o preço, gente. R$97. R$97. Fica tudo gravado e disponível por um ano ainda. Isso, pra gente compreender um pouco mais esse movimento. Sim. Eu acho que nós somos os evangelizadores. É meio perigosa calma, não se catequizava as pessoas lá no início? Eu acho que vamos falar iniciadores. Uma palavra. Iniciadores. Pra tirar o religioso, porque tem muito trauma no inconsciente coletivo com relação à religião. Mas a gente não tem nada desse negócio de coletivo. Aliás, Ricardo... Mas tem pessoas que têm, então a gente tem que tomar cuidado. Exato. Você sabia que a Must University, e eu carrego isso com muito amor e carinho, eu acho que é uma das poucas instituições de ensino que ela é global e multicultural. Muito bom. 13 idiomas. E cultura, mais ou menos, aqui deve ter umas 65. Uau. É hispano, é índio, é cubano, é brasileiro, né? Tô no lugar certo. A gente fala inglês, português, mimiquês. Que às vezes a gente tá falando até mímica. E isso é incrível. Emoji. Pronto, emoji. Gente, muito obrigada. Estamos aqui nesse projeto maravilhoso que eu iniciei para poder conversar com pessoas maravilhosas e levar aí para o Brasil, para o mundo, para os nossos alunos, né? Mais conhecimento. Eu vejo vocês na semana, nos 7 dias em abril. Vamos dividir essa alegria comigo e com o Ricardo e estar juntos para a gente entender um pouco. Isso é história, tá? Esse método, esse despertar que é a missão do Ricardo, é a história do nosso país. Aliás, vou deixar aqui mais um convite, Ricardo, não só para os alunos da Must University e para toda a comunidade, os meus amigos e tal, para os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos. Sim. A gente carrega a bandeira, a gente carrega o nome Eu Sou Brasileira com muito amor e carinho. Que bom. Né? Então isso é muito importante. Gente, vou deixar o Ricardo agora falar as últimas palavras. Ricardo, eu queria que você falasse um pouquinho para todo mundo, falasse um pouquinho da importância, porque você também é um empreendedor, você também tem uma escola, você também trabalha com conhecimento, e a coisa mais incrível é que esse conhecimento através da energia, do espírito, isso é lindo. Fala um pouquinho sobre a importância da educação, da gente buscar o conhecimento. A educação é tudo, né? Se a gente não tem essa informação, a gente não cresce, a gente não prospera. E eu vejo o Brasil como um país que a gente tem tantos problemas de educação, né? Que ao mesmo tempo
tem uma oportunidade única, porque nós temos uma abertura na consciência espiritual. Nós somos muito diversos. Nós somos o país mais miscigenado do mundo. Então, essa diversidade que nós temos precisa ser muito bem aproveitada, porque se a gente unir o conhecimento espiritual com o científico, com toda essa tecnologia hoje que está nos ajudando a expandir, o EAD, você pode acessar essa informação que seja de qualidade, né? Claro. Como a gente falou, tem também coisas aí que... tem muita informação hoje na internet e você tem que aprender a filtrar. Então, se você tiver o mínimo de discernimento para filtrar a sabedoria que nós estamos aqui disponibilizando, que a Must University está disponibilizando, a Abra, minha escola, Academia Brasileira de Autoconhecimento, se a gente conseguir absorver, eu sinto que o Brasil pode cumprir com o seu propósito, porque o propósito do Brasil é trazer um novo sentido de progresso, que é na consciência que vem da educação. Olha que incrível. Isso não é algo que eu estou inventando. Isso é o que está no hino. Chico Xavier, eu não sou espírita, mas assim, Chico Xavier trouxe essa informação também. Ele é considerado um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Tá até aí na introdução. Posso pegar aqui o livro para mostrar? Olha que interessante. Só para não falar errado, tá aqui, ó. Eu peguei do prefácio de um livro dele, né? Que isso está na nossa Constituição, inclusive. Está no artigo 3º da Constituição. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, enfim, a gente coloca tudo isso, promover o bem de todos. É muito bonita a nossa Constituição, que é muito alinhada com a Constituição dos Estados Unidos. Né? Isso só precisa ser colocado em prática. Só precisa ter ordem. E olha que lindo que eu coloquei aqui. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. O que é nova luz? É a educação. Todos os campos das atividades humanas. É a função do Brasil. Tá entendendo? A gente tem essa abertura. A gente é diverso por natureza. Por natureza. A gente é rico por natureza. O Brasil tem a maior quantidade de recursos naturais. A nossa biodiversidade é a maior do mundo. Por que a gente está lá? Os seres humanos são diversos. Porque a natureza é biodiversa. Não é por acaso. Sabe? Então a gente tem que prestar atenção nisso. Gente, demais. Eu espero que vocês estejam aí com o coração cheio, como eu estou, né? Com a cabeça, com o pensamento cheio. E o meu convite é para que você tome consciência e junto com a gente, comigo, com o Ricardo e com muitas pessoas que a gente vem encontrando aí no caminho, sejamos todos líderes de um novo mundo através do amor, da ordem e do progresso. Maravilha. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigado.